do Chico e falou para o Chico que era uma pessoa que tinha uma condição financeira extremamente confortável, família muito bem organizada, os filhos encaminhados no processo de condução da própria vida, mas sentia uma angústia no peito. Sentia uma angústia, uma amargura, uma tristeza que ele não sabia definir do que era, porque no aspecto material estava tudo dentro daquilo que era possível pelo padrão de comportamento da família, mas ele não conseguia encontrar a alegria, a felicidade. E o Chico, olhando para ele daquela forma carinhosa de sempre, falou assim: está faltando para você a alegria do outro. Porque a gente corre tanto atrás da nossa alegria de satisfazer as nossas necessidades, as nossas percepções, e esquecemos de sermos condutores da alegria do outro. De ver um irmão caído, e ao invés de apontar o dedo acusando ele de imprevidência, sentar-se do lado dele, dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, só que todo dia vejo você aqui na mesma situação, posso te ajudar em alguma coisa? Essa pergunta ainda traz muito medo para nós, apesar de sermos adeptos de uma doutrina que recebeu o título de Consolador Prometido. Porque é o Mestre Jesus que nos identifica assim. Se me amais, disse Jesus aos discípulos, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que irá relembrar as minhas palavras e tirar o véu daquilo que era incompreensível, que é ainda incompreensível, que o Mestre nos trouxera. Mas o outro Consolador, porque o primeiro Consolador é Jesus. Jesus veio trazer o consolo do amor, de Deus que nos ama e não nos julga. Como diz a página de preparo, Deus não perdoa, mas também não condena. Por quê? Porque o sentimento de perdão, de condenação é nosso, da nossa ignorância. Ah, fez comigo uma vez só. Se for mãe para filho, ainda tem uma chance de adiar a sentença, mas de amigo, é comigo uma vez só, não vai fazer de novo não. Comigo é assim, bateu, levou. Meu pai não me botou no mundo para ser ofendido por ninguém. Fábio Júnior, um cantor muito conhecido nosso, ele era conhecido por ter um temperamento muito reativo. Falava com ele alguma coisa que ele não gostava, ele devolvia na mesma moeda, com a mesma intensidade. E ele, uma vez, o Walter Amancini convidou ele para ir a Uberaba. O Walter era muito próximo do Chico. Vamos lá, Fábio. O Chico gosta tanto da música Pai que você fez. Vamos lá para você conhecer o Chico. Aí o Fábio falou assim: não vou esse negócio não. Ele fala que eu fui morto, essa coisa esquisita. Não, mas vamos lá. E o Walter insistiu tanto. Como o Walter, na época, era diretor da Rede Globo, diretor artístico da Rede Globo, e o Fábio, como todo artista precisa, vive do cachê, né? Ele falou: não vou contrariar o homem, vou lá com ele, não custa nada, e foram a Uberaba. Quando chegou lá no grupo, na União Espírita Cristã de Uberaba, onde o Chico fazia as reuniões, Chico sentado à mesa, recebendo um receituário. Nisso chegou o Fábio. O povo de Uberaba era educado, sabe? Chegava um artista, não ficava aquele alvoroço todo, não. Não, o pessoal agiu com educação, respeito a todos. E o Fábio chegou na porta do centro. O Chico levantou os olhos e falou: Fábio, meu filho, leva desaforo para casa. Eu ainda nem cheguei no homem já sabe da minha vida. A partir desse dia, o Fábio mudou, olha só, nem espírito ele é, mudou a conduta dele, pela frase do Chico,
Mudou. Aí quando um outro repórter, passado um tempo, falou assim, poxa, Fabinho, você é um cara tão bacana, tão legal, né? Você, poxa, é companheiro, amigo, perdoa assim as ações dos outros com muita facilidade. Pois quem te ensinou assim, ser assim? Ele falou o Chico, para você levar desaforo para casa. Porque essa ideia de não levar o desaforo para casa, automaticamente está associada a um enfrentamento, ao bater o levou. E não é proposta da doutrina. Jesus fala que não se paga o mal com o mal. Fazei o bem a quem vos deseja mal. Olha, sabemos que não é fácil. Sabemos que é uma tarefa ainda que nós estamos caminhando a passos lentos para chegarmos a essa condição de mansuetude. Eu sei que na outra existência eu vou encontrar com muitos de vocês aqui, porque Jesus fala, os mansos herdarão a terra, eu não vou. Então eu acho que eu vou encontrar com alguns aí no planeta mais primitivo, né? Correndo de tigre de bengala, aqueles monstros, outros bichos todos. Por quê? Porque a proposta de mansuetude do mestre não é você ser manso com quem é mais forte que você. É o oposto. É com quem é mais fraco, com quem você teria uma predominância física, moral e intelectual, e você se tornar manso para aquele. Não é você entrar automaticamente no julgamento, está vendo? Fulano é assim. Você dá o dedo, ele quer a mão. Nós temos o hábito constante do julgamento do ato do outro e não damos alternativa da compreensão. Chico gostava de uma história. Olha só, eu sei que o espírita não tem casa. Eu já aprendi isso com o tempo. Eu até costumo brincar, eu vou em casa espírita para ter palestra, aí o pessoal não lembra meu nome. Aí é seu Rogério. Olhou para mim e falou o nome, eu respondo, tudo bem. Eu sou reencarnacionista, né? Então qualquer nome serve. E como o espírito não é atrelado às coisas materiais, o Calossi, se souber disso, eles vão brigar com você. Porque eu ainda não sou nem associado com o Calossi ainda para poder usar o nome do Calossi. E a gente vai ficar comentar para a Luciana, presidente do Calossi, que fez. O Júlio é gente boa, mas tem isso. Mas quando nós estamos associados a uma casa, nós começamos a compreender as normas de conduta da casa. E nós estamos aqui para aprender e não para ditar regras. Não é? Mas o Chico ele sempre teve o hábito de olhar para as pessoas e encontrar uma justificativa para o erro da pessoa. E em alguns casos era até irritante, porque você quer alguém que te ajude a falar mal, né? A marretar. O Chico não dava. Quando você ia falar mal de alguém que o Chico, mas graças a Deus já está muito melhor. Chico passeando, falei isso essa semana, andando pela rua lá de Uberaba, e veio um irmão, mas o bichinho estava torto de bebida, sabe? Estava torto mesmo. Falou, Chico, tudo bem com você? O Chico, meu filho, tudo bem, graças a Deus. Chico, você não tem trocadinho aí para dar para eu, não? Chico, pera, deu no bolso, gastou daqui, que o espírita, quando fala em dinheiro, a mão perde, né, no bolso, ele não acha. Aí, mas o Chico achou um trocadinho, deu para ele, aí a pessoa que estava do lado falou assim, Chico, mas ele vai beber. O Chico vai para casa e vai dormir. Olha que bem. Né? Não vai ficar no meio da rua fazendo tumulto nem nada. Então o Chico sempre encontrava um meio de justificar as ações errôneas que nós temos. E nós, muitas das vezes, nos tornamos juízes implacáveis para o erro. Embora os nossos erros sejam altamente explicáveis. Não, mas espera aí, eu já aturei bastante do Rubens. Poxa, mas não, você não conhece o Rubens. Atrás escondido. Sabe? A gente busca sempre justificar aquilo que não se justifica à base do Evangelho de Jesus. O Consolador, o Cristo Consolador, que ele veio em primeiro lugar, há aproximadamente 2000 anos atrás, veio trazer um Deus de amor. E ele fala, até a vinda de João Batista, o reino dos céus era conquistado pela força, e só os brutos o detinham, porque
porque ainda naquela época tinha-se a ilusão que o reino dos céus era uma condição financeira abastada, uma condição social inatacável, então você estava em paz com o reino dos céus. Jesus fala: eu, porém, vos trago um Deus de amor. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ora a Deus por ele. Sabe? É uma orientação que até os dias de hoje temos dificuldade de cumprir, porque nós ainda estamos na fase do bateu, levou, falou mal de mim. Eu costumo dizer, tá? Quando quiser falar mal de mim, me chama. Eu sei coisa terrível de mim. Para não ficar inventando, eu falo só a verdade. Então, é só me chamar, eu falo mal de mim pra caramba. Mas a proposta não é a gente querer diminuir a credibilidade de ninguém pela nossa ótica. O Cristo Consolador, ele diz que ele não veio para punir, mas para salvar, para resgatar. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É uma frase que a gente ainda não absorveu nos ensinamentos. Porque se eu, nessa existência, eu não pratico o desvio de verba pública, é porque eu não tenho cargo público. Eu não sei, se eu tivesse, o que faria. Então eu não tenho o direito de apontar dedo para ninguém, porque no Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, o item 1 é o jugo leve. Mateus relata assim para a gente: olha só, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Jesus não está falando do corpo, da existência física, aonde a gente busca erroneamente a felicidade. Não há condição de um plano de prova e expiação. O que significa um plano de prova e expiação? Um plano de prova e expiação é onde você enfrentará as dificuldades da vida física, sabe? O aluguel que aumenta todo ano, mas o senhor ainda acha que é pouco, que aumentar mais. O mercado, que agora ele não tem mais aquela situação da maquininha. Eu acho que tem uma chuva que cai assim de preço alto que você não acreditava. Sabe? Aonde você encontra pessoas que ainda querem o ditado de levar vantagem em tudo. Plano de prova é o plano onde você vai ser testado diariamente na sua conduta diante do Evangelho, não é diante do presidente da Casa Espírita, não é diante do médium da Casa Espírita. Não. Vamos fazer uma carinha de santo. Aí chega na hora do passe. E eu não queria tomar passe com ele, não. Eu queria tomar passe com o outro, que é mais forte. Sabe? Plano de prova é você compreender que ainda não estamos na fase do mérito. Sabe? O espírita, depois que leu André Luiz, descobriu o bônus hora. Não é? Doce ilusão, porque não leu direitinho. Porque a Narcisa, que é enfermeira, que era orientadora de André na Câmara de Regeneração, quando André Luiz fala preocupado sobre a questão do bônus hora, ela fala que o bônus hora é relativo à qualidade do serviço, não da quantidade de horas trabalhadas. A dona de casa, quando está fazendo, ou o dono de casa também, que hoje nós já compreendemos que não é o homem que ajuda a mulher porque ele mora na mesma casa. Não tem essa do homem ajudar. Meu marido me ajuda muito. Ajuda porque ele vem aqui de vez em quando, visita você, aí faz uma comida, lava uma louça, varre uma casa. Não existe esse elemento. Esse elemento existia na época da minha mãe. Né? Na geração passada existia. Hoje em dia o casamento está estabelecido numa cumplicidade e numa parcialidade de objetivos. Os dois têm que pensar junto na mesma direção. Então, muitas das vezes, quando ou a esposa ou o marido está fazendo a comida, ele está pensando seriamente que aquele alimento vai alimentar quem ela ama, quem ele ama. Então tem que estar recheado de boa vontade. Aí
pode ser contado como um bônus hora. Por quê? Pela qualidade do serviço que você está prestando a quem? A gente ainda acha que bônus hora é vir na casa espírita, graças a Deus que vem alguém varrer, né? A casa espírita. Alguém senta aqui nas cadeiras e nem disse se estava com poeira. A gente não se preocupa, a gente senta. Mas quantos de nós já fez uma prece por quem passou o pano na cadeira? Na casa espírita? Quem de nós? Poxa, o banheiro está limpinho. São detalhes, sabe? São detalhes, porque na casa espírita, aquele que lava o banheiro é tão importante quanto o presidente da casa. Na mesma extensão. É só ler Nosso Lar que vai falar, Dona Laura, sobre a questão do bônus horas, que tem um bônus horas de cada departamento. Então, a proposta do Evangelho em relação ao trabalho, à prática da caridade, à qualidade. Um coelhão bonito, eu estou vendo o coelho, ela gostou dele. Como é que é o nome do coelho? Tem nome? Agora eu vou vergonha. Tem nome o coelho? A acanhada. Até aparece, né? Mas a questão do bônus horas está associada à sua dedicação à tarefa que você realiza em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você vai pegar um ônibus para ir em qualquer lugar, lembra de dar bom dia para o motorista? Boa tarde, boa noite, obrigado quando descer. Porque muitas das vezes entram centenas de pessoas e ninguém nem sequer repara se o motorista é novo, velho, gordo, magro, só repara se ele pisou forte no freio, ou se ele não parou no ponto que você desejava. Mas quando ele não para no ponto, muita gente erroneamente lembra da genitora do motorista. Não é? Porque o espírita acha que ele só tem que ser espírita dentro da casa espírita. E é o lugar mais fácil do mundo para ser espírita, é aqui. É o lugar mais fácil. Porque os trabalhadores do Dr. Bezerra, olha, fala assim, lá vem, fala, tem que ajudar, né, doutor? Tem. Porque Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu falo sempre isso em palestra, e eu sei que um dia vai dar muito do meu lado, mas eu vou continuar falando. Vocês conhecem aquele poema, Pegadas na Areia? Bonito, né? Não existe, não. Não. Essa história de que Jesus está carregando a gente, quando a gente vê as únicas pegadas que tem é de Jesus, ele diz aqui, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não está escrito que vos carregarei. Então a proposta do Evangelho é você ter o conhecimento do que Jesus nos exemplificou e aplicar na minha vida, não é na vida do outro. Eu, por mais que eu ame minha esposa, minhas filhas, meus netos, eu não consigo fazê-los compreender como eu compreendo o Evangelho, a não ser pela exemplificação. Pela exemplificação. Falei que Jesus é o primeiro Consolador. E o segundo Consolador, o outro Consolador, quem seria? Não é Allan Kardec, não é Allan Kardec, não é Dr. Bezerra, não é André Luiz, Divaldo, Chico, não. É a doutrina dos espíritos, não é a doutrina dos espíritas. Essa eu tenho medo. A doutrina dos espíritos, eu entendo que é um manancial de informação que me proporá, como segundo Consolador, que é o esclarecimento. Porque é Jesus que fala que o outro Consolador vos lembrará o que tenho dito e tirará o véu daquilo que ainda não compreendeis. Hoje, aqueles que frequentam a casa espírita, estudam a doutrina espírita e ainda tem medo da morte, não estuda, lê. Não estuda. Ah, Paulo, já pensou se uma das suas filhas desencarna? Aonde eu vou colocar o meu amor, meu respeito e minha confiança plena em Deus se eu me rebelar? Se uma filha minha retornar à espiritualidade antes de mim? Eu quero? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Se quando elas eram pequenas que tinham febre, eu pedia a Jesus para botar febre para mim.
Como é que eu vou compreender que elas desencanando, vou sair por aí, vou para o shopping passear, vou pegar uma praia que ninguém é de ferro? Não, a dor existirá, mas não há revolta. Não há revolta, porque nós compreendemos, e a doutrina nos esclarece isso com elementos bastante consideráveis, que ninguém nasceu para ficar para sempre. Ninguém. Daqui a 100 anos, provavelmente, só a menininha do coelho vai estar na matéria. Todo mundo já vai estar dançado. Todos nós vamos estar retornando ao plano espiritual. E eu posso dizer uma coisa para vocês, de coração, morrer não dói. Não é, Júlio? A gente já morreu várias vezes, né? Não já? Absurdamente, muitas vezes. Eu tive falta do que fazer, né, Deise? Eu fiquei fazendo umas contas uma vez lá em casa. Aí ela fala assim, esse cara não está bem, mas... Diz a ciência humana que a condução do Homo sapiens sapiens aconteceu, do Homo sapiens, há aproximadamente 200 mil anos atrás. O Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, tem consciência de si mesmo, se percebe como um ser. O sapiens não. O sapiens sabe que ele tem que procurar alimento e instintivamente sobreviver. O sapiens sapiens começou a trazer a ideia de grupo, de família, de sociedade, já era um ponto mais avançado. O Homo sapiens sapiens, ele surge na Terra em torno de 40 a 30 mil anos atrás. Tá bom? E segundo a estimativa do Evaldo Rubens, que eu sou bom na parada, entendeu? Bom para errar, mas sou. Na estimativa do Evaldo, o tempo de duração na matéria, no período inicial do Homo sapiens, seria em torno de 50 anos, já era velho pra caramba. Júlio, nós dois eram Matusalém. E ficava 50 anos na matéria, 50 anos no plano espiritual, se preparando para a nova existência. Aí eu fiz uma conta desse, daquelas de doideira mesmo, e eu cheguei à conclusão que eu, aqui no planeta Terra, se aqui chegasse no início do desenvolvimento do Homo sapiens sapiens, eu posso ter tido cerca de 2.000 encarnações. Então eu aprendi a morrer. Não aprendi como me comportar após a morte, que é outra questão. Então, a morte, já viu alguém falar assim, eu não quero morrer, e ficar? Vai ficar um período. Uma outra questão que o espírita se debate muito, é a questão da moratória, que é um termo muito utilizado aqui na doutrina espírita. A pessoa está doente, dá uma fragilidade muito grande, e aí, em função das preces intercessórias e da misericórdia de Jesus, que é sempre atuante, a pessoa ganha um processo de uma sobrevida, que nós chamamos de moratória. Mas só que ele vai ter que desencarnar de qualquer jeito. Vai durar, e muitas das vezes a moratória é um dia a mais. E a gente acha que tem que ser no mínimo 10 anos, para poder valer a pena. Mas só que esse processo é apenas adiamento do retorno ao plano espiritual, para que você aproveite os últimos instantes que você tem no corpo. Renovar as suas propostas, fazer escolhas diferentes. Fazer escolhas diferentes. Semana que vem não. Agora em maio, na segunda quinzena de maio, tem uma amiga nossa, minha esposa, vai completar 100 anos. Bonito, né? 100 anos. Mas ela vai ter que desencarnar. Sabe? E a proposta do Consolador Prometido é de que Jesus venceu a morte. Jesus provou que a morte não é a finitude que nós imaginamos. Morreu, acabou. Durante muito tempo nós pensávamos assim. Não tem mais nada. Ninguém voltou de lá para dizer que é bom ou ruim. Aí se torna médico. E é para aumentar a encrenca vidente. Aumentar a encrenca maior audiente. Porque você começa a entrar em relação com os espíritos desencarnados, seja na reunião mediúnica, seja dentro do Verbelim, indo para o centro de Maricá, em qualquer lugar você entra em relação com o plano espiritual através do pensamento.
E se eu não confio no Consolador prometido por Jesus, eu vou entrar em dificuldade, em desespero. Eu vou entrar. Então a proposta do Mestre de que se nós estamos nos sentindo sobrecarregados, vamos até a Ele, vamos encontrar nele o amparo que você muitas das vezes julga que está sozinho na trajetória. Mas Senhor, ninguém me compreende. Sabe? Eu, uma pessoa tão boa. Evaldo, como é que está as coisas? Como Deus quer. Deus quer que eu seja feliz. Mas só que a minha felicidade, eu atrelo a minha felicidade, o desejo de que os outros façam tudo o que eu quero. E não vai ser assim. Não vai ser assim. Enquanto nós não estivermos nos distanciando das propostas ilusórias de que você é o último biscoito do pacote, você não vai conseguir se encontrar na vida. Não vai. Porque o Mestre fala, aprendei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Jesus provou para a gente que ele é brando e humilde de coração. Sabe, Pilatos, diante de Pilatos, já macerado, com a coroa de espinho, chicoteado, Pilatos pergunta, de que te acusa? Jesus dá a resposta. Falei nas praças públicas, nas sinagogas e no templo. Todo homem de bem ouviu a minha palavra, e só a verdade eu disse. Aí Pilatos pergunta, que é a verdade? A resposta do Mestre foi o silêncio. Porque aquilo que você tem certeza absoluta dentro do seu coração satisfaz a tua verdade, mas não tem o outro entenda que aquilo tem que ser verdade também. Um irmão chegou perto do Chico, falou, Chico, a irmã, minha filha, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Chico. Mas o problema é meu marido. Meu marido já tem problema, né? É um cara sério. Não sei porquê. Mas tem marido bom. Eu não conheço, mas tem. Eu não conheço não, mas que talento que existe. Não sei aonde. Mas o que é com o seu marido? Ele bebe, minha filha? Não, Chico, nunca encostou um dedo de álcool na boca. Não sei. Ele é grosseiro com você, né? Não, Chico, Deus me livre, ele é um bom marido. E com os meninos? O pai é excepcional. Então por que ele é o problema? Não é espírita. Chico, graças a Deus, meu filho, ele não precisa. Porque quem precisa da doutrina somos nós, que ainda não temos equilíbrio nem disciplina para viver em comunidade, viver em grupo. Nós ainda entendemos que o vinde a mim de Jesus é só para mim, porque eu sou gente boa. Agora o fulano não presta, que isso? Não, a proposta do Evangelho não é de julgamento, e muito menos de condenação. Porque Jesus fala isso para a mulher, onde os teus acusadores foram, se mestre? Porque a proposta nossa ainda é de apontar o erro do outro para esconder o meu. Que enquanto alguém está prestando atenção no erro da Deise, esquece dos meus erros. Ela fica em foco. Então, Jesus deseja que nós vamos até a Ele, porque Ele fala, o meu jugo é leve. Duas interpretações para essa afirmação de Jesus. Uma mais material, que jugo é aquilo que bota a cangalha, que bota nos dois bois, né? Para puxar o trenó ou para puxar uma carroça. E o jugo, ele não permite que um boi vai cada um para um lado. Os dois vão sempre na mesma direção. Essa é a explicação material do jugo. Mas a explicação da tradição hebraica do jugo tem uma vertente completamente espiritual. Todo rabi, todo professor em Israel, ele tinha uma túnica e na borda do punho e da saia da túnica vinha uns desenhos característicos do povo hebreu e algumas citações sobre o qual jugo esse rabi se coloca.
Em que sentido? Qual o jugo da lei? Qual é o peso da lei para cada rabi? Sabemos que eles se atinham às 10 leis que Moisés trouxe do Senhor, o decálogo, os 10 mandamentos. E alguns colocavam o mandamento de não testemunhará em vão, ou seja, não vai ser juiz de ninguém. Você é juiz das suas ações, mas não do outro. Então, o rabi, o professor, ele usava isso no punho da sua túnica ou na barra inferior da túnica. Adivinha qual era a lei, qual mandamento Jesus trouxe para ele como jugo, como peso da lei? O primeiro, que ninguém tinha coragem. Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. É um mandamento que, falo por mim, ainda estou longe de cumprir. Que amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus mais do que minha esposa, minhas filhas, meus filhos, meus irmãos, meus pais, meus amigos. É amar sobre tudo, mais do que o meu carro, mais do que a minha sandália, mais do que o meu tênis, mais do que a minha casa. É amar a Deus sobre tudo mesmo. Sobre tudo mesmo. E o mestre exemplificou esse jugo com a galhardia de um Cristo. Eis que está chegada a hora do meu batismo, e anseio que chegue logo. Jesus falou isso depois da ceia, da última ceia. O que aconteceu depois da última ceia? O mestre foi preso, não é? E o que aconteceu depois da prisão? Foi condenado à crucificação. O batismo do cristão é a cruz, não é a pé na cabeça não é desmerecendo, me entenda, pelo amor de Deus. Não é desmerecendo nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes que realizam o batismo, cada um dentro da sua modalidade. Mas o batismo que Jesus fala que nós devemos nos preparar é para a cruz, é para passar pelos nossos tormentos na existência física. Porque eu tenho uma notícia muito importante para vocês: não tem ninguém de férias no plano de prova e expiação. Se a prova, eu disse que são testes diários que temos que enfrentar, a expiação não é pagar o erro passado, não. A gente tem um entendimento indevido sobre a palavra expiação. Expiação, o prefixo ex é externo, é botar para fora. Expiação é você vencer as suas questões mais íntimas para que você aprenda a não repetir os erros de ontem. Então, expiação não é pagar dívida. Estou aqui para pagar minha dívida. O Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que as dívidas que nós contraímos diante da vontade de Jesus são impagáveis. Podemos, no máximo, pagar os juros da dívida, mas não a dívida. Então, expiação não tem nada a ver com o sofrimento. Fulano está expiando. Tem uma mulher difícil, um marido difícil, uma mãe difícil, um pai difícil, está expiando. Não, o conceito está errado. Porque o mestre nos afirma categoricamente: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Então, se eu estou passando por um momento de turbulência, seja orgânica, através de uma doença, de uma dificuldade muito grave, se eu estou passando por um momento de turbulência em relação à minha união com o meu companheiro, com a minha companheira, não coloque que você está pagando o passado, não, porque não é isso que a lei propõe. O que a lei propõe é que você, entendendo que os atos indevidos de ontem estão vindo à tona agora, é para que você não os cometa mais. Se eu sei que saindo daqui, se eu não me desviar, eu vou dar um chute na porta, a porta não vai dizer ai, 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 quem vai dizer sou eu. Então, qual é o meu momento de inteligência? Desviar o pé da porta e passar por ela tranquilo. Porque o Evangelho que Jesus nos traz, ou o Evangelho, a boa nova que o Mestre nos traz de Deus, ele não traz no sentido de religião. Qual a sua religião? Seu Evangelho. Não entendeu a proposta do Evangelho. Qual a sua religião?
amar o próximo. Beleza? Porque a proposta do Evangelho é uma ação intelectual. É você provar que você tem a base da inteligência do Espírito encarnado na sua caminhada, na sua romagem na Terra, para que você mude conduta. A base do Evangelho é essa. É que de nós mudarmos condutas, de que não repitamos os erros de ontem. Sabe, de não ficar apontando um dedo em riste aquele que está errado. Porque nós temos a consciência plena que ainda não somos, eu pelo menos, consciência total, que não sou um poço de virtude. E todas as vezes que eu penso que eu sou muito bom, eu tropeço na minha língua e caio. Todas as vezes assim. O que Jesus nos propõe, de que indo para Ele, nós teremos que aprender a ser brando e humilde do coração. Ser humilde não é usar roupinha estragada não, gente. Tem um sapatinho que está com o dedinho para fora, falando então humilde não, humildade não é isso não, humildade não se apresenta na forma de vestir e de falar, mas na forma de viver. Na forma de viver. Um homem chegou perto do Chico e falou assim: Chico, você já fotografou 300 livros, né, Chico? Meu filho, quanto à espiritualidade, achar que eu tenho alguma serventia, estou aqui para servir ao Evangelho. Chico, cuidado com a vaidade. Eu, meu filho, sou vaidoso não. Só de afirmar que não é, já demonstra que tu é, né, Chico? Não, meu filho. Olha, Chico, quanto mais alto você subir, maior a queda. Caio não, meu filho. Não caio. Olha como é que está vaidoso. Já acha que está acima de todo mundo. Tu vai cair sim, Chico. Eu não posso cair, meu filho, porque eu nunca me levantei. Então, isso era Chico Xavier. Um espírito, quando desencarnou, foi recebido por Jesus, como fala Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. E não se considera um espírito humilde. Pelo contrário, ele diz numa mensagem que ele tem verdadeiro medo da sua vaidade. Verdadeiro medo. Todos os dias, na sua prece pessoal, ele pede a Jesus que o livre da vaidade. E aqui a gente, quando fala que fulano, tu está vaidoso, hein? A gente vira bicho. A gente vira bicho. É vaidoso nada, isso é inveja, porque eu estou trabalhando e você não está. Não, se você estivesse trabalhando, eu não tinha tempo de ficar dando atenção à opinião dos outros. Está trabalhando, está com tarefa. Então, ser manso e humilde de coração é uma proposta de vivência e não de aparência. Porque nós já aprendemos no caminhar da nossa jornada física nessa existência que quando a pessoa quer aparentar ser muito boazinha, uma hora a máscara cai. Porque são casos pensados, sabe? Se não tiver ninguém olhando, eu falo o que eu penso. Mas se tiver alguém olhando, meu irmão vai poder. Nossa Senhora te abençoe. Tem gente olhando. Só que nós esquecemos de uma afirmação de Paulo de Tarso na segunda carta aos Coríntios. Somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Só que Paulo não avisa se a nuvem é de pontinhos brancos, luminosos, ou aquela da família Adams. Lembra do carro, que tinha aquela nuvem escura, relâmpagos, trovões? É isso quem vai determinar são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque muitas das vezes não falamos o que queremos, mas intimamente o vulcão está ali pronto para entrar em erupção. Porque a gente, quando vai para dentro da casa espírita, a gente recebe uma grosseria, a gente, doutor Bezerra, tenha compaixão dela, dele. Ele não é mal não, está só nervoso. Dentro da casa espírita. A mesma cena lá fora, tu voa no pescoço do outro. Então quem nós somos? Ou quem nós aparentamos ser para a espiritualidade que nos abriga? Disse ainda o mestre:
Aprendei comigo, sou grande e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Quem precisa de repouso? O doente ou o sadio? O cansado de errar ou aquele que tem a consciência tranquila do bem praticado? Encrenca, né? Encrenca. Porque nós ainda não compreendemos que o que nos determina a essência é o que pensamos, não é o que fazemos, não. É o que pensamos. Eu gosto de dividir encrenca com todo mundo, eu sou legal dessa, porque tem um ditado popular que diz, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Doutor Bezerra mudou. Para ajudar a gente, mas é para ajudar. Doutor Bezerra ensinou. Diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. O bicho pegou. Sabe por quê? Porque desde o dia que eu ouvi isso, eu comecei a tomar conta dos meus pensamentos. Porque eu vou querer que atrás de mim venha uma nuvem escura, cheia de trovões e relâmpagos, ou vou querer que venha uma nuvem iluminada de pontinhos brilhantes, que são os benfeitores. Ainda não consigo essa nuvem, mas eu me esforço. Porque quando o meu pensamento descamba para o erro, eu tenho que ter a humildade de compreender o meu erro e entrar em prece, entrar em oração. Chico ia a pé para fazer namoro dele, lá em Pedro Leopoldo ainda. Ele andava cerca de 40, 50 minutos até chegar no emprego. Não tinha... Agora para ver que povo atrasado, não tinha Uber naquela época. Não tinha tristeza, né? Não tinha. E o Chico não tinha nem bicicleta, porque não tinha dinheiro. Então ele ia a pé mesmo. Na noite anterior, ele tinha tido uma sessão, lá em Pedro Leopoldo, de receituário médico orientado por Dr. Bezerra. Terminou a reunião 1h da manhã dele. Sabe o que significa? Vai acabar não? Está demorando, né? Volta não para de falar. Sabe? Aí, ele saiu caminhando pela uma trilha, a trilha passava em frente à casa de Dona Rosinha. 5h da manhã. Chico chegava na fazenda às 6. Ainda tinha ainda mais boa hora de caminhada. E ele olhou de longe e falou: ah, meu Deus, Dona Rosinha está na janela, vai querer ficar pauseando comigo. Não vai dar tempo. E quando chegou perto, ô menino Chico, para ver como é que ela era velhinha, né? Naquela época Chico não era menino. Ô menino Chico, estou esperando você aqui desde 4h da manhã. Tu demorou, né, menina? Dorme mais do que a cama. Fui dormir, coitado, 1h da manhã, 5h eu estava de pé. Aí ele falou assim: ah, minha amor, minha querida, eu estou em cima da hora do trabalho. Na volta eu converso com a senhora. Ela não faz isso não, menino Chico. É só uma coisinha dona de nada. E o Chico, eu prometo à senhora que eu falo. O Chico passou pela janela e escutou Emmanuel. Atende a vovó. Aí ele voltou, né? Não voltou. Aí ela falou assim: é que ontem eu estive lá no centro, sabe? E você me deu um papel com umas coisas para eu fazer, mas eu não sei juntar letra. Eu olho para o papel, parece um monte de formiguinha andando, não entendi nada não. Aí o Chico pegou o receituário, era um chá que o doutor Bezerra passou para ela e mandou, e ela tinha as ervas do quintal, que era muito comum à época, e devolveu para ela, e ela falou: ah, meu filho, você é um emissário de Deus mesmo na vida de nós. E Chico foi embora, para 50 metros à frente, e a mãe falou assim: Chico, olha para trás. E o Chico olhou para trás, está dando uma rodinha na janela, e dando teloguinho para ele. Nisso saiu uma massa de luz do peito dela, na direção do Chico, envolveu o Chico todinho. Chico sentiu aquele bem-estar, aquela harmonia. Aí Emmanuel falou assim: ela está desejando que você vá na paz de Deus. Agora, se você não para e ela pede que o diabo te caia, imagina que vem para cima de você. Então, fazer o bem é um ato de inteligência, tem nada a ver com religião, não é? Praticar o bem, encontrar repouso nos braços de Jesus pela tarefa bem desenvolvida, é um ato de inteligência.
A partir daquele dia, o Chico, toda vez que alguém chamava ele parava para atender, porque ele queria que realmente viesse as bênçãos de Deus e não que o diabo carregasse ele, porque ele tinha medo do diabo desde criança, né? Que ele via espírito, o padre falava que era coisa do demônio. Então, a proposta do Evangelho é você fazer pequenas transformações. Eu falei ontem numa palestra também, eu passando por umas certas preocupações na minha vida, e aí você chega naquele momento que você acha que não tem uma luz no fim do túnel, não é? Está completamente sem nenhuma noção do que você vai fazer. E eu pensando nisso, cabisbaixo, andando, nessa amargura de você se perceber perdido, sem uma solução, aí o benfeitor virou para mim e falou assim: levanta a cabeça. Aí eu levantei a cabeça, ele falou assim: no fim do túnel tem uma luz, que é Jesus. Se você não for ao encontro dele, você jamais encontrará soluções para as suas preocupações. Enquanto você ficar olhando só para o seu umbigo, só para os seus problemas, você não encontrará a luz que Jesus deseja ofertar para todos nós. O caminho que nos leva às nossas pacificações, mesmo na turbulência que nós enfrentamos, é o Evangelho de Jesus. Sabe? De você chegar em casa, às vezes, amargurado por uma situação, uma coisa que deu errado, e você tinha toda a possibilidade de acertar, abre o Evangelho. Abre o Evangelho. O Evangelho de Jesus é o repositório da nossa luz íntima. Jesus que afirma para nós: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. O que Jesus está falando? Todos nós temos um potencial absurdo de progresso, de valorização das nossas ações. Sabe, vir à casa espírita, assistir palestra ou tomar passe é bom, mas não resolve os problemas, não. O que vai resolver os problemas é eu aplicar o Evangelho na minha vida. Se teu irmão te ofende, te agride, deseja o teu mal, é orar a Deus por ele. Porque você sai daquela vibração da vingança. Sabe? Da vingança. Dizia antigamente um ditado, falava que vingança é um prato que se come frio. Não, a vingança é um bolo de arame que você vai engolindo e aquilo vai acabando com você. Porque a vingança é a devolução do mal com o mal. E muitas das vezes aquele que nos faz mal não tem nem a percepção que fez o mal para a gente. Mas como a gente não entende a necessidade do perdão, a gente fica ruminando esse mal que o outro nos fez. E aí guarda mágoa. E a mágoa é aquele veneno que você toma esperando que o outro morra. E não morreu você. Mais uma historinha do Chico, pode, para acabar? Pode? Chico ele sempre gostou muito de bicho, de cachorro e gato principalmente. Ele já teve coelho, até o gambá ficava lá e ele dizia que era o guardião da casa dele. Mas cachorro e gato ele sempre teve. E ele tinha uma cachorrinha, Bolinha. E Bolinha, já com seus 13 para 14 anos, muito doentinha, ainda desenvolveu um câncer no quadril, não andava, ficava só deitado, e chorava, tadinha. Chico chegava em casa, depois das tarefas, ele pegava água quente lá no fogão, ia limpando os quartos de Bolinha, higienizando, pegava a comida, dava na mão para Bolinha. Bolinha comia, depois deitava lá, gemendo um pouquinho, mas deitava para dormir. E era toda noite aquela situação. A irmã do Chico viu aquilo e falou: tá certo não. Chico trabalha o dia todo. Chega de noite, ainda tem que tomar conta desse cachorro inválido. Não serve para nada. Vou dar um jeito nisso. Esperou o Chico sair para trabalhar, comprou chumbinho, deu para cachorro. Quando o Chico chegou à noite, depois das atividades no centro espírita meio, lá em Pedro Leopoldo,
Chico perguntou, uai, cadê Paulinho? Olha, Chico, eu fiquei com dó de você e com dó dela. Eu dei veneno para ela, já morreu, enterrei lá no fundo do quintal, agora você pode descansar. Chico falou nada. Quieto, triste, foi para o seu quarto. Vou botar sua janta, Chico. Carece não, não quero comer não. Ficou no ar, né? Triste. E a semana toda ele falava com a irmã apenas o estritamente necessário. Passado um mês naquela tristeza, Emmanuel se apresenta. Fala para ele, olha, nós temos que parar a tarefa da psicografia. Ele tipo estava psicografando a série Fonte Viva. Uai, seu irmão, acabou a tarefa? Não, meu filho, acabou não, tem muita coisa pela frente. Mas só que a mágoa que você está sentindo, você criou uma nuvem escura no seu coração, está impedindo de que nós possamos ditar as mensagens para você. Oi, seu irmão, mas é lógico que eu estou com mágoa. O senhor não viu o que ela fez? Matou a tadinha da bichinha, da cachorrinha? Aí Emmanuel falou assim, Chico, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Eu sei, seu irmão, mas tem coisa que é difícil perdoar, né? Ele, pois é, Chico, então estamos encerrando as atividades mediúnicas com você. Não mais me perseverais. Não, seu irmão, pelo amor de Deus, faz isso não. Eu quero continuar. Então, Chico, você vai ter que procurar saber o que a sua irmã mais gostaria de ganhar de presente e vai dar a ela. Aí você vai dar conta não, seu irmão. Não, mas o cachorro tem que dar presente? Chico, a receita é de Jesus. Não é minha, não. Jesus fala, se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ora a Deus por ele, Chico. O Chico sabia que o presente que ela gostaria de ganhar era uma máquina de overlock. Eu não sei o que é isso, até hoje eu não aprendi, mas as meninas conhecem, o que seja. E o Chico foi para Belo Horizonte, porque Pedro Leopoldo é 30 quilômetros de Belo Horizonte, chegou lá, entrou numa casa para fazer um crediário, para comprar a máquina de overlock. Ele disse que ele fez um crediário de vai pagar durante 3 encarnações a máquina, que era muito cara. E aí ele contratou um carro de aluguel, que na época não tinha o nome táxi, né? Era carro de aluguel, e foi para Pedro Leopoldo. Quando ele chegou na porta de casa, a irmã viu parar um carro, e era novidade carro parar na porta de casa naquela época, ela foi para a porta para ver, quando viu era Chico, e o motorista ajudando ele a tirar uma máquina do carro. Ela falou, meu Deus, Chico, como tu é bom! Tu não é irmão de nós não, tu é uma mãe para nós, Chico. Ela se ajoelhou no pé dele e deu um beijo no coração do Chico. Nesse momento saiu um jato de luz tão intenso do beijo dela, que o Chico viu cair uma casca grossa no chão, que era a máquina. Aí Emmanuel olhou para ele e falou, vamos trabalhar, meu filho? Sabe? O amor, como diz Pedro na sua epístola, cobre multidão de pecados. Não somos donos da razão. Não temos certeza de absolutamente nada. Mas nós sabemos que com Jesus o fardo é suave e o jugo é leve. Graças a Deus.